Olá pessoal, me chamo Josimar Gonçalves e vou falar sobre mecânica dos fluidos de deformação linear, juntamente com os colegas Felipe Anderson, Guilherme de Lucena e Luiz Henrique. Vamos trazer a teoria, equações matemáticas, aplicações e exercícios. Nesse curso de mecânica dos fluidos temos três pilares principais: fluido, conservação de momento e conservação de massa. A conservação de massa se divide em três tópicos. O primeiro tópico é a cinemática da partícula fluida, que está relacionado ao que vamos apresentar neste trabalho, que é a deformação de um elemento fluido. Embora já sabemos o que é deformação, vou trazer aqui o conceito de deformação na física e na engenharia. A deformação de um corpo contínuo é qualquer mudança de configuração geométrica do mesmo, que leve a uma variação da sua forma ou de suas dimensões, após a aplicação de uma ação externa, a exemplo de uma tensão ou variação térmica, que altere a forma de um corpo. Com relação a essas deformações, podemos ter a translação, que é a simples mudança de posição desse elemento sem alteração volumétrica. Podemos ter uma rotação, que no caso é a rotação desse elemento em torno de um dado eixo. Podemos ter a deformação angular, que está associada à mudança dos ângulos, que forma a geometria desse elemento fluido, e a deformação linear, ou volumétrica, no qual há mudança em uma dada direção, seja ela de compressão ou de tração. Aqui temos umas figuras para exemplificar melhor a deformação linear. Por exemplo, aqui do lado esquerdo temos a figura, onde os pontos A e D estão no eixo X, e na direita vemos que houve uma deformação linear de tração, ou seja, aumentou de tamanho aqui. E por que isso ocorreu? Isso ocorre quando há uma diferença de velocidade entre os pontos A e B. Por exemplo, se o ponto A se move a 1 metro por segundo e o ponto B se move a 2 metros por segundo, após 1 segundo, o ponto A vai ter deslocado 1 metro e o ponto B 2 metros, ou seja, houve uma tração aí, houve um aumento, uma deformação. Isso no eixo X. E da mesma forma também ocorre no eixo Y, quando a velocidade de A é diferente da velocidade de D. E pode acontecer também de compreensão, quando a velocidade de A é maior do que a velocidade de D em um deslocamento. Por exemplo, se o ponto A se desloca em Y a 2 metros por segundo e o ponto D se desloca na mesma direção a 1 metro por segundo, após 1 segundo eles vão estar mais perto um do outro, ou seja, vai ter comprimido, houve uma compressão. Só lembrando que o ponto A e o ponto B, em relação à direção Y, eles possuem a mesma componente de velocidade, ou seja, quando o A se desloca na direção Y, o B também se desloca, porque se isso não acontecesse, se, por exemplo, um subisse mais que o outro, aí haveria uma angulação, que já é outro assunto. Da mesma forma, na direção X, quando o ponto A se desloca na direção X, o ponto D também se desloca. Então, essas deformações ocorrem quando uma componente de velocidade não é constante. Olá pessoal, me chamo Luiz Henrique, sou integrante do grupo e vamos dar continuidade aqui ao nosso entendimento da deformação linear de uma partícula fluida. Pessoal, antes de tudo, a gente tem que entender por que essa partícula deforma. Então, ela deforma justamente por causa de uma diferença de velocidade entre pontos distintos da nossa partícula fluida. Exemplo, vamos dar valores aqui. Supor que A
é igual a... tem uma velocidade igual a 1 metro por segundo e B tem uma velocidade igual a 4 metros por segundo. Repare que B vai ter uma velocidade relativa em relação a A de 3 metros por segundo. Ou seja, depois de um determinado tempo, B vai estar se afastando de A. Correto? Mas, Luiz, o que causa essa variação de velocidade? Essa variação de velocidade é em função da nossa direção, certo? Da variação das coordenadas de nossas respectivas direções, tá? Da componente velocidade. No caso aqui, eu vou explicar, eu vou explicar como base as componentes do eixo X, certo? Tanto velocidade, como a variação, como a dilatação. Mas acontece de forma análoga também no eixo Y, ok? Certo? Beleza. Pessoal, essa dilatação, pelo menos nesse exemplo que eu trago para vocês, nada tem a ver com a tensão de cisalhamento. Por quê? Porque a velocidade na componente X, ela tem relação com o próprio X, certo? As próprias coordenadas do eixo X, com a variação dessas coordenadas. Tá bom? E sabemos que a tensão de cisalhamento em X é igual ao coeficiente de viscosidade dinâmica vezes du de Y. Como U só varia de acordo com X, o Y não exerce nenhuma influência nesse U. O que é que acontece? Vamos zerar a tensão de cisalhamento. Ok? Essa dilatação, essa distância, esse achatamento da nossa figura, se dá por essa expressão aqui, du dx, né? Que é a variação dessa velocidade, ok? A variação da velocidade U em relação a x, vezes delta x, que vai ser a diferença da distância entre nossos dois pontos de análise, no caso aqui é A e B, poderia ser também o A e o C, né? No caso de uma deformação no eixo Y, vezes ΔT, que é o ΔT, é a variação do tempo de análise na nossa partícula. E você encontra exatamente essa deformação aqui, certo? E somado com o comprimento inicial ΔX, que é o mesmo deles, você vai encontrar a nova dimensão x da peça. Ok? Consequentemente, uma dilatação linear nos eixos x e y também vai vai fazer com que aconteça a dilatação volumétrica. Ok? Outra coisa, quando não tiver variação em x, certo? Dá para a gente dizer que essa partícula fluida, ela está translatando de forma pura, ok? Porque se não tiver variação entre os pontos, variação de velocidade, exemplo, A e B vai ter velocidades iguais. A 1 metro por segundo, B 1 metro por segundo, certo? A e C na direção Y também. É o que eu exemplifico nesse desenho aqui. Vamos considerar essa parte preta, que é justamente a nossa dilatação, certo? Que é a nossa dilatação, e vamos considerar a parte branca, que é as dimensões originais do desenho. Perceba que o A, como é nosso referencial, né? Referencial esse que não é inercial, ele está em movimento, ele tem uma velocidade, certo? O A vai translatar justamente em uma distância U ΔT, que é a componente do eixo X vezes o tempo, e V ΔY. V ΔT, desculpa. Deixa eu só corrigir aqui. Isso. E V ΔT, né? Aí você vai chegar justamente nesse ponto aqui. Aí o B é diferente porque vai ter essa variação de velocidade. Ou seja, vai ser o ΔT, certo? Mais essa componente aqui. Aí, além do B translatar, ele vai deformar também.
Aí o corpo, além de se mover por si só, ele vai se achatar, nesse caso. Ele podia se comprimir, tipo, a distância de A e B diminuir? Poderia também. Para isso, essa derivada parcial teria que ser negativa. Certo? Ou seja, a taxa de variação sendo negativa, a velocidade iria diminuir de acordo que a gente caminhasse no eixo X. Okay? Da mesma forma no eixo Y, como eu já disse. Isso iria fazer que a gente comprimisse a nossa partícula fluida, deixando os pontos mais próximos entre si. E, pessoal, é o que eu quis trazer. Muito obrigado. Vamos continuar com aplicações com o nosso colega Anderson. Dando continuidade, meu nome é Felipe Bandeira, dando continuidade ao que nosso amigo já falou, estou bastante contemplado acerca dessa teoria, então eu vou falar um pouco das aplicações. As aplicações da deformação linear são importantes para entendermos mais sobre o que acontece de tudo o que já foi dito, né? Então, eu vou explicar três tipos aqui, que são a compressão, a temperatura e a pressão. Então, pela compressão, durante toda a deformação linear que um fluido sofre, a forma que esse elemento fluido é descrita pelos ângulos e seus vértices, ele não altera. Ou seja, apesar de toda a compressão que acontece em determinada partícula fluida, seus ângulos, eles não vão se alterar. Seus ângulos, eles vão continuar intactos, vão continuar da mesma forma. Através da temperatura, através da dilatação térmica. Acontece quando um determinado corpo sofre um aumento da sua temperatura, resultando, assim, no aumento em seu volume. E pela pressão, é a deformação linear na qual acontece por dois fenômenos, que é a compressibilidade e a elasticidade do ar. Os exemplos que eu vou dar aqui é através da deformação, pela compressão, através da deformação da plasticina. O que seria uma plasticina, Felipe? Seria uma espécie de massa, de modelar o plástico, etc. Porque durante toda a deformação dessa plasticina, eu vou até passar aqui o slide. Olha, tá aqui, é um videozinho. Durante toda essa deformação da plasticina, seus ângulos não irão mudar durante toda a sua trajetória. Ele vai se mudar, ele vai continuar reto, ele vai se mudar pelo seu tamanho, mas se você ver que a forma dela não vai mudar, entendeu? Vai permanecer intacto. Apesar de toda essa tensão que ela está sofrendo, toda essa compressão que ela está sofrendo em cima. E também aqui, a aplicação através através da temperatura, que vocês podem ver pela dilatação do zinco. Você pode ver aqui pela essa animação. Assim como consideramos uma barra homogênea, por exemplo, de um comprimento L0 a uma temperatura inicial ΔZ. Quando essa temperatura é aumentada até delta, que é maior que ΔZ, observa-se que essa barra passa a ter um comprimento L, que antes era de L0. Então, com isso, é possível concluir que a dilatação térmica linear ocorre de maneira proporcional à variação dessa temperatura. Ou seja, que se a barra tinha um comprimento L0 com a temperatura ΔZ, ela mudou essa temperatura ΔZ aumentou, o seu comprimento aumentou, entendeu? Ou seja, de ΔZ foi para delta e de L0 foi para L, ou seja, mudando a sua dilatação. E sempre vai ser uma dilatação linear. E através da aplicação da pressão, temos a compressibilidade e a elasticidade do ar por meio de uma seringa. Então, vocês podem ver aqui na ilustração. Observa-se o que acontece nesse experimento aqui, que é através da seringa. Ao tampar a ponta da seringa e empurrar o êmbolo de forma linear, o ar que existe dentro dessa seringa fica comprimido e vai ter essa compressibilidade, passando a ocupar menos espaço. Isso ocorre em razão de uma propriedade de ar denominada de compressibilidade. E quando esse êmbolo se solta, e a força que o comprimiu é cessada, o ar volta a ocupar o seu volume inicial.
Isso ocorre através de uma propriedade chamada elasticidade, entendeu? Então as aplicações foram aplicações essas bem práticas, bem didáticas para vocês observarem, e agora a gente vai dar continuidade ao trabalho. Agora vamos apresentar o exercício, ele é o 5.8 do Fox. O campo de velocidade v vetor é igual a xi menos a yj representa o escoamento de canto, em que a é igual a 0,3 a menos 1 e as coordenadas são medidas em metros. Um quadrado é marcado no fluido em t igual a 0, conforme mostrado na figura a seguir. Avalie as novas posições dos 4 pontos dos vértices quando o ponto A estiver movido para x igual a 3 sobre 2 metros, após 7 segundos. Avalie as novas taxas de deformação linear nas direções x e y. Compare a área A, B, C e D em t igual a tal com a área ABCD em t igual a 0. Bom, então nós temos que os dados que nos deram na questão foi esse, AXY menos AYJ. Temos o t igual a 0,3 segundos a menos 1 e x e y em metros. Então, a gente vai ter que determinar o A, que é a posição do quadrado, em t igual a tal, quando A está em A igual a em x igual a 3 sobre 2 metros. E B, nós teremos que determinar a taxa de deformação linear. Em C, nós temos que a área A, B, C e D comparada com a área de ABCD. Então, nós temos o D, que vai ser o significado dos resultados, que nós vamos comentar um pouco. Bom, a gente tem que descobrir o tal. Então, a gente faz o dxp sobre dt, que é igual a xp. Nós temos dx sobre x, que é igual ao adt. Então, nós temos a integral de x0 a x, que temos dx sobre x, que é igual à integral de 0 a tal a dt. E também nós temos o ln de x sobre x0, que é igual ao AS, e nós temos também o ln de 3 sobre 2 sobre 0,3 segundos a menos 1. Isso aqui vai dar igual a 1,35 segundos. Então nós temos que na direção y, então o v ele é igual a dyp sobre dt é igual ao menos a yp. Então nós temos dy sobre y e temos o a menos a dt. Bom, então as coordenadas do ponto em t são, aqui nós temos o t igual a 0 e o t igual a tal. O a é 1 em 1 e em t igual a tal ele é 3 sobre 2 de 2 terços. O b é 1 em 2 e aqui nós temos 3 sobre 2 e 4 terços. O c é 2 e 2 e 3 e 4 terços. O d ele é 2 e 1 e 3 a 2 terços. Bom, então as taxas aqui nós temos o gráficozinho, né, para exemplificar. Essa região aqui é quando o t é igual a 0 e nessa região aqui em pontilhado é quando o t ele é igual ao tal. Bom, as taxas de deformação linear, nós vamos a Lagrangiana, isso com os dados que a gente tem, que é a igual a 0,03 segundos, isso a menos 1, isso no x, e aqui temos que 0,3 a menos 1, isso no y. Bom, então fazendo o cálculo dessa Lagrangiana, nós podemos obter que a taxa de dilatação volumétrica ela é igual a 0 aqui. E a área BCD é igual a 1 metro quadrado. Como pode ser 1 metro quadrado? Porque aqui nós temos o 3 e o menos 3 sobre 2. Bom, e aqui nós temos 4 terços menos 2 terços. Que isso aqui está igual a 1 metro quadrado.